Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, quero fazer uma reação, espero que rápida, a esse vídeo aqui, né? Que é da TV Brasil, nesse programa Sem Censura, e que fala, como vocês podem ver no título do vídeo aí, porque os atletas envelhecem mais rápido, tá? Então eu vou tocar o vídeo aí, vou parando e vou comentando algumas coisas aí. Vamos ver Um aqui? atleta, né? Também, Com já o traduzindo aqui, Danilo. porque se você não tiver esse estilo de vida, a carreira acaba cedo, né? Para você poder prolongar e ter uma saúde, você deve ter E é, que optar por um estilo de e vida é muito assim. forte porque o atleta de competição, o atleta como você, eles oxidam muito mais, porque ele treina, ele tem uma Você oxidação. traduz pra Os gente, pra cá, atletas, desculpa te eles interromper, mas envelhecem mais explica o que é rápido. oxidar, porque as pessoas de casa parece que é ferro velho oxidando. O que É é mais ou oxidar? menos isso, porque nós, Mais ou menos isso. Ele oxida. nosso organismo ele depende de água e de oxigênio para estar vivo. Você, com 3, 5 minutos sem oxigênio, você desencarna. Sim. Mas o oxigênio, ele é oxidante. Ele pega o ferro, enferruja e tudo mais. Só que o nosso corpo tem um mecanismo de defesa que se chama radicais livres. Aham. Que eles vão lá e sequestram o excesso de oxigênio, quando tem excesso, para você não oxidar. Só que no caso dos atletas, eles não têm suficiente radical livre, se ele não se cuidar, claro. Ele não tem suficiente radical livre, porque é tanto treino, é tanto desgaste, é tanta oxigenação, porque ele respira, é batimento cardíaco e tal. Então, ele tem que providenciar, no estilo de vida dele detox, eliminar esse excesso de oxigênio, esse excesso de subprodutos da oxidação, para ele conseguir, até para ter, quando tem uma lesão, que é inevitável, você se recuperar. Bem, só fazendo uma pausa aí, bem, né? Como vocês viram, né? Assim que eles começam a falar, a gente não sabe exatamente o que ele está falando, mas aí a senhora ela faz uma intervenção dizendo que o grande problema dos atletas é que eles oxidam. Aí até a Cissa Guimarães lá pergunta o que é oxidação. Bem, ela fala, bem, e ela diz que a questão do excesso do oxigênio oxidante, que os radicais livres são defesas. Tá? Aí a gente já vê que não é isso que acontece, né? Radicais livres, na verdade, não são defesas. Defesas são os nossos sistemas antioxidantes, os nossos nutrientes antioxidantes que a gente vem a consumir na dieta, que vão estar lá no organismo. Tá? E aí, de novo, o que ela subentende aí, né, é que ela está falando de um estado de estresse oxidativo, onde a produção de radicais livres é muito maior do que a sua eliminação. Porque a gente já falou aqui, já tem vídeo no canal dizendo da importância dos radicais livres, inclusive, para a adaptação do exercício. Tá? Então, do jeito que ela fala, dá a impressão que o negócio simplesmente é ruim. E outra coisa, né, dá a impressão que é uma ideia errada que a gente tem hoje, né, que a gente tem hoje não, uma ideia antiga que se tinha, que o radical livre, sim, o aumento do consumo de oxigênio durante o exercício era extremamente danoso. E hoje isso está sendo repensado, né? Por exemplo, já coloquei aqui no canal, perdão, um comentário de um artigo, inclusive, que eles dizem que, segundo evidências recentes, evidências de estudos nos últimos anos, né, que a quantidade de radicais livres que a gente produz pela mitocôndria dos exercícios é menor que se imaginava e não é danosa. Tá? Então, radicais livres, per se, não são danosos, são importantes para vários fatores no organismo. O estresse oxidativo, sim. E aí até entendo que ela possa estar falando, apesar da confusão aí de que radicais livres ser bom ou não, até entendo que ela está falando da questão do estresse oxidativo. Tá? Aí ela vai falando de lesão, tá falando algumas coisas. Mas aí, de novo, aquele termo detox, né? Detox, alimentação, detox. A gente entende que é uma alimentação normal, não tem uma alimentação, né? Detox em si, uma alimentação saudável, inclusive, aqui no caso, com nutrientes antioxidantes, etc. Recuperar mais rápido, a lesão não ir tão longe. Enfim, o atleta ele tem que ter todo um cuidado acima da média com relação a um estilo de vida desintoxicante. Inclusive, eu já ouvi muitos atletas dizendo que antes de jogar não assistem filmes muito dramáticos, muito negativos, não tem conversas de briga, de conflito, porque isso é oxidante, isso é intoxicante. Aqui até passa, né? A ideia de fazer o vídeo foi justamente a ideia de falar que o atleta envelhece mais rápido pelo radical livre, que não é verdade, não há evidências disso, tá? Não tem essas evidências. E aqui agora o assunto fica um pouco confuso, né? A questão do
do estresse, sim, tudo bem, né? Não ver certas coisas que deixam você, vamos dizer assim, no termo popular, nervoso, estressado. E sim, cronicamente isso vai aumentar a produção de radical livre. Ok, não vamos discutir isso. Então eles adotam uma linguagem de um estilo de vida saudável como um estilo de vida detox. Até entendo às vezes que você, para poder falar para uma audiência, você usa essas linguagens, tá? Então não vem criticar isso, você está falando com uma audiência lá. Mas talvez também tem que entender que a audiência não vai entender exatamente o que você está falando em alguns pontos, né? Porque tudo virou detox. Você toma esses cuidados, Danilo? Você já pensou em alimentação detox, em uma vida detox? Engraçado que ela falar sobre alimentação detox é uma escolha, né? São sims e nãos, e justamente o estilo de vida, acho, de cada um e de nós atletas é uma escolha também, Claro. né? Você pode escolher jogar até 35, 36 anos com uma qualidade de saúde boa, sem sofrer muito, ou você pode escolher jogar até os 35, 36, sofrendo muito com lesões, sofrendo muito com dores, Isso. com as articulações, isso depende muito da forma como você escolhe gerir. Eu sempre falo que o que eu sou hoje é resultado do que eu fiz nos meus últimos, digamos, 15 anos. Vai, a vida toda, mas os últimos 15 anos jogando futebol é resultado do que eu sou resultado disso. Então foram muito as minhas escolhas que me guiaram aqui. Mas muito legal ela falar sobre o detox começa desde a gestação, quando a gente Isso é lindo, pensa em conceber um ser humano. Eu, por acaso, fiz um paralelo aqui com o livro do Gabor Maté, que eu acabei de ler agora, que ele falou que é o hábito do normal. E que a gente vive numa sociedade, nesse momento, onde a gente normaliza tudo. E a gente normaliza comer mal. Por exemplo, a gente Isso. normaliza comer Boa. Bem, aí o atleta eu não conheço, não acompanho futebol, mas ele fala coisas tranquilas, né? De bom senso, coisas reais. Né? Pode ser uma escolha como você vai gerir a sua carreira, em termos de que envolveria tudo ali, alimentação, sono, descanso, prevenção de lesões, fortalecimento, enfim, tá tudo embutido aí, e tá certinho o que ele falou, né? E aí ele comenta de um livro, acho que é a última coisa aí, ele comenta de um livro e até a senhora vai entrar com um termo que eu também não tinha ouvido, mas vamos ver aqui. A gente normaliza Comer ultraprocessado. A gente normaliza estar inundado por inflamação que vem do ambiente, de notícia, de estresse de trabalho. Então, assim, juntando tudo isso, eu acho que o detox passa também pela alimentação, principalmente, mas como você falou, pela subjetividade dos pensamentos, daquilo que inflama a gente, a não ser o alimento. E você vê, tudo tranquilo, né? Então, embora seja um bom sentido, uma mistureba de conceitos, não tá errado, né? De novo, a ideia de detox para tudo, mas sim, a parte psicológica, não vou entrar, porque não é muito, né? Mas quando ele fala inflamação do ambiente, ele quer dizer que situações que causam estresse na gente, ou que desregulam a nossa homeostase, seja por um aspecto cognitivo, ou seja porque ao ingerir um ultraprocessado você vai mudando a homeostase, sim, eles vão causar problemas, está certíssimo, tá? Que jogador é esse? Caraca, um intelectual. Ele é um Nossa, Danilo, já Por vou chegar acaso em ele é você. jogador, né? Por acaso. Não, e o trabalho E agora dele... zagueiro. Aí aí muito jogador vai ficar meio chateado, porque subentende-se que o jogador é muito esperto, mas não foi no mau sentido. Meu Deus O do trabalho céu. dele tem a ver com isso, com detox de pensamentos. É claro, claro, Justamente. claro. Agora, Conceição, o corpo dá sinais que está precisando de um detox? Com certeza. Dá, Com né? certeza. Nesse momento, eu estou trabalhando muito com saúde mental, porque ele falou, é normótico, é a normose as pessoas terem doença, terem pressão alta, terem problemas... Eu vou parar por aqui, porque eles vão terminando, mas aí a última coisa que eu ia falar, ela fala total da normose, né? Esse termo que eu não conhecia, mas aí eu até fui verificar na internet, tem um vídeo sobre 3 autores, eu lembro um que eu tenho um livro dele, Roberto Cremona, o Peter Bill, se não me engano, é o autor daquele O Corpo Fala, posso estar enganado, mas uma outra pessoa que eu não lembro. E o livro no Amazon tá com o nome Normose, né? A normalização da doença. Então, basicamente, aquela ideia ali, um pouco que o rapaz falou, a fala dele está um pouco também influenciada pelo livro, dizendo que às vezes a gente acha normal certas coisas que não deveriam ser normal, como ele comenta, pelo menos ali a questão da alimentação, a questão de receber coisas que não são saudáveis no ambiente, aceitar isso como normal, tá? E aí ela vai finalizar falando um pouco isso. Mas basicamente o que a gente entende desse apanhado todo. Agora deu vontade de espirrar, peraí. Desculpa, perdão. Espirrar no meio do vídeo vai ficar com espirro mesmo. O que a gente entende às vezes que num vídeo
tem um monte de conceitos. Então, alguns são errôneos, né? Errôneos, levam à desinformação. Outros são normais. Então, normais que não estão errados, mesmo que esteja numa linguagem mais simples. Então, isso às vezes é até mais perigoso, porque no meio de informações que não são científicas, como dizer que atletas envelhecem mais rápido, por radicais livres, ok? Por radicais livres envelhecem mais rápido, tem um monte de informações que são legais, que são bacanas, que devem ser divididas. Então aí, a importância das pessoas serem capazes de filtrar isso. Aí a gente tem que pensar, será que nós somos capazes de filtrar isso? Né? Porque é aquela coisa, a gente nunca vai ser capaz de entender sobre todos os assuntos. E a gente tem que confiar em bons especialistas. Mas às vezes os especialistas, eles começam a falar de um monte de coisas e a gente não tem certeza se está certo. Então, aí no vídeo eu queria destacar de novo, essa coisa do envelhecer mais rápido não é verdade, por causa do radical livre. A normalização de termos como detox, aí a coisa da normose, tá? Enfim, é um vídeo aí, reação para vocês quiserem assistir inteiro, aí assistam e tirem as suas conclusões. Então, deixe sua opinião aí sobre isso. Deixe seu like e até um próximo react aqui no nosso canal Falando Francamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.